Olá, boa tarde, bem-vindas a mais um Ele Me Amou Primeiro. Somos amadas do Senhor e nessa tarde temos bastante coisa para compartilhar com vocês, continuando a série sobre mulher, né? Nós fomos criadas por Deus, né? Quando Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, ele criou a mulher. Mulher cheia de detalhes, mulher cheia de coisas que nós temos de sensibilidade, de um olhar diferente para tudo e cheia da graça de Deus também. E nessa tarde a gente vai estar falando sobre solteiras. Eu não sei se você é solteira, mas com certeza você conhece bastante mulheres solteiras ou você tem aí na sua casa filhas, irmãs, enfim, tias que sejam solteiras e que talvez possam estar passando sim por alguma situação ou por alguma pressão da família, pressão do grupo aí da igreja, ou até mesmo da sociedade, né? Quando é que vai casar? Sempre estão querendo empurrar alguém para alguém. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como o Senhor vê, como a palavra de Deus nos orienta e como nós devemos nos sentir. Né? Para quem é casado, a gente já falou bastante sobre isso nos 2 episódios anteriores, né? Mulher, esposa. Também falamos sobre ser mãe e em breve falaremos sobre outros assuntos, como mulheres viúvas, também falaremos sobre mulheres que estão em situação de divórcio, né? E falaremos também sobre mulheres vivendo diversas outras situações. Esse é o universo que nós estamos falando e é cheio de coisas na palavra de Deus que nos orienta como agir, como nos comportar. Então, seja bem-vindos, deixa aí já o seu like, o seu coraçãozinho, para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e que possa indicar para outras pessoas. Aproveite e se inscreva no canal. Que Deus abençoe e vamos receber nossas queridas nessa tarde. Zoé, seja muito bem-vinda. Querida. Alegria grande estar aqui nessa tarde com vocês, que alegria, onde quer que vocês estejam, que horas quer que escutem, isso é tão bom ficar gravado. Vamos compartilhar do nosso coração para vocês um pouquinho do que temos experimentado e vivido. Deus abençoe a cada uma de forma especial. Amém. Vamos chamar a nossa querida Shirley. Seja bem-vinda, minha querida. Olá, pessoal, que coisa boa estar com vocês de novo, uma maravilha. E hoje com um assunto bem legal, hein? Chama suas amigas aí para assistirem. Nós vamos falar sobre as solteiras. Olha, sabia que a gente já foi solteiro um dia? Não parece, né? Mas já fomos. Queridas, temos muitas coisas para compartilhar e é um prazer muito grande estar com vocês essa tarde. Bem, e sem tardar, vou chamar a Nicole e já vou deixar a palavra com ela aqui para ela estar dando essa introdução para a gente nessa tarde. Se você estiver assistindo à noite ou de manhã, um bom dia e boa noite para você também. Oi. Deixa seu like aí, hein, gente? Dá um joinha, obrigada, pessoal. Que bom estar aqui hoje mais uma vez com vocês. É tão bom, é sempre tão desafiador pra gente, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está buscando ouvir e beber da fonte, que é Jesus. Então, que privilégio estarmos aqui reunidas e podermos compartilhar daquilo que Deus quer falar conosco, né? Hoje nós queremos falar de um assunto maravilhoso, que é sobre ser solteira. Eu falo isso porque eu amei ser solteira, eu vivi uma vida de solteira maravilhosa, e não é maravilhosa porque segundo os padrões do mundo, maravilhosa segundo os padrões de Deus. E eu acho que isso tem uma grande diferença, porque hoje está na moda, é bom ser solteiro, porque o solteiro do mundo é aquele que pode fazer tudo que ele quiser, pode viver todas as coisas que ele quiser, e não precisa dar conta a ninguém. Mas não é assim que Deus pensa, não é isso que Deus pensa de nós. Deus, quando ele nos criou para a sua glória, né? Nos criou para sermos santas, separadas, sermos mulheres sensatas, justas e vivermos de forma piedosa, né? Então, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de solteiro. Eu, como vocês sabem, eu nasci e fui criada no reino, né? Então, assim, eu tive contato
com o evangelho desde criança e eu me batizei aos 11 anos, então eu comecei a minha carreira com Jesus cedo. Isso para mim foi um grande privilégio, porque isso fez com que produzisse um relacionamento com Deus profundo, íntimo, né, em meio a lutas. E isso fez com que eu definisse as minhas convicções, as minhas certezas em Jesus, né? E por que isso é importante? Porque no mundo a gente vai sofrer aflição, no mundo a gente vai se deparar com muitas situações na nossa vida, no nosso dia a dia, mas aquilo que a gente é convicto, as certezas que a gente tem, elas são definidas nos primeiros momentos da nossa vida, seja como criança e seja da nossa vida com Deus. É aí que a gente é fundamentado na rocha. Isso tem tudo a ver com ser solteiro. Isso tem tudo a ver que para aguentar o tranco, a gente tem que ter certeza quem é o Senhor da nossa vida, né? A gente tem que ter essa convicção. Então não tem como a gente desassociar tudo que a gente crê e aquilo que a gente vive da nossa vida, né? Da nossa realidade. E como solteira, eu sempre imaginei que eu ia casar cedo. A minha mãe casou cedo, então eu sempre olhei e imaginei. Então eu fui criada para ser... eu fui criada, eu estudava, eu me capacitei, mas na minha cabeça eu sempre achei que eu ia ser esposa e mãe e dona de casa, né? Eu sempre achei que foi isso. E o Senhor fez para mim, assim, ele disse assim para mim, não é no seu tempo e não é do seu jeito, mas enquanto solteira, eu tenho algo muito grandioso para você viver. E é importante a gente falar disso, né? Vocês podem estar olhando pra gente e dizer, sim, mas vocês são todas casadas. É fácil para vocês falarem de solteira, sendo que vocês estão todas casadas. Vocês não nos entendem. Isso não é verdade. Todas nós fomos solteiras, né? Todas nós vivemos isso. E a vida de solteira, você só tem uma. Porque depois que você casa, você nunca mais vai ser solteira. Aí você se torna viúva. Então eu gosto de pensar assim, porque eu acho que a gente tem que aproveitar bem o tempo que a gente tem, né? Para glorificar o nome de Deus. E enquanto solteira, eu tive a oportunidade, né? Eu digo que foi o privilégio de viver aquilo que a palavra fala, que o solteiro é inteiro para Deus, né? O solteiro, ele é pleno, ele é inteiro. É isso que a palavra fala. Ele diz assim, que o solteiro cuida das coisas de Deus, de como agradá-lo. Então, ele é inteiro para Deus. Isso é muito precioso. E para mim foi muito, muito legal, assim, quando eu ouvi isso, um dos nossos pastores trouxe uma palavra para a igreja toda e ele falou sobre esse peso que estava no coração dele para os solteiros. E eu falei assim para Jesus, Senhor Jesus, eu quero crer nisso. Se você está dizendo, se a tua palavra está dizendo que o solteiro é inteiro, né, e cuida das tuas coisas, eu quero crer isso. Porque o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo que os solteiros, eles estão completamente divididos. Eles estão divididos entre a escola, o trabalho, a faculdade, o mestrado, ganhar dinheiro, trabalhar. Então, assim, parece que tem mais tempo. Então, enche esse tempo com um monte de coisa. Desculpa. Enche esse tempo com um monte de coisa e não faz aquilo que a palavra está dizendo, que ele é inteiro para Deus, né? Então, isso foi algo para mim, foi precioso. Quando eu entendi isso e eu fiz essa oração, eu lembro que era um encontro enorme, assim, eu fiz a minha oração, eu e Jesus, e falei assim, Senhor, se isso que está falando, eu creio. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que crer que a palavra de Deus é verdade. Então, eu ouvi aquilo e eu disse, Deus, eu creio que a tua palavra é verdade. Se a tua palavra está dizendo isso, eu quero viver. E ali, naquele momento, meu coração foi transformado. E foi muito precioso. Eu não deixei de estudar, eu não abandonei a faculdade, eu fiz faculdade, né? Eu não deixei de trabalhar, né? Eu trabalhei. Eu tive muitos amigos, eu me relacionei, mas eu tirei o foco da minha vida em função de algo que eu não estava vivendo naquele momento. Naquele momento, eu estava vivendo algo que Deus me deu e é algo que nunca vai voltar para trás. Nunca vai voltar, eu não consigo voltar a esse momento. E aí, nesse momento, o Senhor arrumou meu coração e foi muito precioso. Porque aí eu comecei a ver mais oportunidades de servir ao Senhor. Né? Onde eu estava, eu via quem estava precisando de ajuda. Eu via quem estava precisando ser cuidada, ser abraçada, ser consolada, né? Eu via assim, poxa, o Senhor, eu sempre tive muita carta por missões, então eu comecei a procurar onde que eu posso cooperar, né? E assim, missões não é só fora do Brasil, gente, não é só fora do seu país. Então é você, né? Eu comecei a trabalhar como intérprete de português e inglês, eu tinha 15 anos, eu trabalhava nas escolas nas escolas públicas de Salvador e a gente fazia missões ali. Eu estava trabalhando
com os americanos e estava fazendo missões ali, né? Depois eu tive a oportunidade de ir para os quilombos. Gente, que lugar lindo! E a gente foi ali cooperando, falando, vendo gente vivendo aquela plenitude, aquele momento tão precioso, né? Realmente dando o melhor do meu tempo, o melhor das minhas forças, da minha liberdade. E é isso que serve a liberdade, gente. A liberdade não é para dar ocasião à carne. A liberdade é para servir ao Senhor. Então, eu melhor a minha força, né? Hoje eu tenho força, mas não tanto quanto eu tinha antes, né? Não tenho tanto tempo quanto eu tinha antes, não tenho, às vezes, até tanta disposição por conta da dinâmica. Mas eu peguei o melhor que eu tinha e eu dei para o Senhor, né? E tenho dado hoje dentro da minha realidade também. Mas isso foi muito precioso. Depois eu tive a oportunidade de visitar outros países, né? Estar com irmãos em outros lugares, no norte da África, em Moçambique, na Colômbia, enfim, em vários outros países eu tive essa oportunidade, na Escócia, na Inglaterra. Aqui eu não estou contando lista, mas eu quero mostrar o quanto, se eu estou inteira para o Senhor, como eu posso cooperar. Então, aqui eu não estou contando os países, né? Contando quantos lugares eu fui. Mas eu quero mostrar, quando a gente tem um coração disponível para o Senhor abre as portas. Gente, foi um privilégio incrível. E assim, gente, se não tinha quem viajasse comigo, eu ia sozinha. Com a bênção dos meus pais, é claro. Fazia os contatos, Deus abria as portas e eu ia e conhecia a igreja local. E como é que a gente ajuda? A gente acha que, às vezes, para ajudar, a gente tem que fazer uma campanha evangelística e converter 5.000 pessoas. A gente olha Atos e acha que aquela é a única forma de transformar. A gente quer viver isso. Mas qual é a forma que a gente ajuda? E aí a mulher entra de um jeito muito especial nisso. Lavando louça, gente. Limpando a casa. Cuidando de criança. Abraçando. Tem tanta gente que só precisa de um abraço. E você tá aí solteira, você tem 2 braços bem grandes para você abraçar quem estiver perto de você. Para você olhar para uma mãe, e aí aqui eu me coloco e hoje eu vejo essa necessidade, você olhar para uma mãe que tem um filho pequeno e dizer assim, deixa que eu fico com ele. Sabe, assim, gente, isso é um presente. Servir é um presente, se doar é um presente. Mas o primeiro passo que tem que acontecer é que você tem que transformar seu coração. Você tem que entender por que Deus te criou. Deus te criou para a glória dele. Deus te criou para servir. Isso não é menos, não é o que o mundo fala, sabe? Não é como se fosse assim, segunda categoria. Isso é primeiríssima categoria. Isso é top de linha. Você poder ser inteira para o Senhor, para servir Ele o tempo todo, né? E nisso eu me dediquei, né, no estudo, na leitura da palavra. E eu confesso que muitas vezes hoje eu tenho saudade desse tempo, porque às vezes eu queria 20 minutinhos de silêncio e às vezes eu não consigo. E o Senhor vai nos dando a medida de graça. Então desfrutem do seu relacionamento com Deus. Aproveitem, façam estudos, meditem, encontrem pessoas que sejam como você, né? Às vezes a gente reclama muito, mas não tem amigas, eu não tenho amigos. Ore. E foi isso que eu fiz durante muitas vezes na minha vida. Eu orei, Deus, coloca amigas com fome e sede de ti. Coloca pessoas que tenham a mesma carga que eu. E nisso eu encontrei várias companheiras na caminhada, né? Companheiras que não eram títulos necessariamente oficiais, mas pessoas que tinham a mesma carga que eu, tinham a mesma disposição de coração. Marque, crie a oportunidade de estar junto. Você quer estar junto com a galera? Chame para sua casa. Agora eu vou te dizer, o chão vai ficar sujo, vai ter louça, vai ter que limpar o banheiro, porque assim, todo mundo quer ser chamado para uma festa, para um evento, para um encontro, para uma vigília, mas muitas vezes as pessoas não querem ser aqueles que recebem na sua casa. Então, você como solteira, minha mãe me ensinou isso, e não adianta porque a gente sempre transmite aquilo que a gente aprendeu. Você tem uma casa, seja caprichosa, né? A sua casa é o seu quarto. Os seus armários é o seu armário de roupas. Então, apresente para Deus esse armário de roupa de maneira impecável. Seja caprichosa nisso que você tem no seu acesso, né? Então, assim, isso foram algumas das coisas que eu vivi no meu tempo de solteiro e foi muito precioso. E para vocês terem noção, teve um momento em que Deus falou assim para mim, Deus disse, eu quero realizar seus sonhos. E aqui era algo que eu queria falar. E Deus disse assim, você sonhou em casar um dia? E Deus disse para mim, eu quero realizar seu sonho. Eu falei, Deus, mas eu não sei mais qual é meu sonho. E aí Deus disse para mim, quando eu te pedir para me entregar, renúncia à entrega,
Eu não falei para enterrar. Entregar é diferente de enterrar. Isso é algo que eu quero deixar com muito carinho. Seja qual for o seu sonho, quando Deus pediu para você entregar para Ele, Ele não mandou você enterrar os seus sonhos. E aí, no momento exato da minha vida, eu tive que voltar a sonhar. Eu tive que perguntar para Deus, Deus, o que foi que eu sonhei na adolescência? Quais foram os detalhes, os sonhos, os mimos, os carinhos que eu sonhei na adolescência, né? Que eu sonhei na minha vida, que eu fui... E até hoje eu tenho aprendido a voltar a sonhar. Porque uma vida de renúncias não significa uma vida sem sonhos. Deus não pediu para a gente deixar de sonhar. Deus pediu para a gente renunciar. Mas renúncia não é enterro. Você não precisa que isso nunca mais aconteça. Você precisa abrir mão de todo o coração para o Senhor. E o Senhor recompensa. E aqui eu quero deixar aquele texto que fala, né? Que quem abre mão, né? Quem ama menos, pai, mãe, marido, filhos, casa, trabalho, nessa terra, né? Vai ganhar 100 vezes mais nessa terra e ainda vai ganhar a vida eterna, né? Então, nós fomos chamados para uma vida de renúncia. E essa vida de renúncia, ela é verdadeira e ela é plena, porque Jesus é a minha garantia de estar com Ele. Então, assim, eu quero animar as solteiras. Vejam que presente é ser solteira. Agora, gente, não estou dizendo que é fácil. A gente sente falta. A gente sente vontade de ter outras coisas, mas aproveite, porque ela nunca mais volta atrás. E também não volta atrás. Aproveite os seus 10 anos. do 0 aos 10. Aproveite dos 10 aos 15, dos 15 aos 20, dos 20 aos 25, dos 25 aos 30. Aproveite cada fase da sua vida. Porque a nossa cabeça muda, nosso jeito muda e as coisas elas não voltam mais a ser como antes. Eu não tenho mais 18, apesar de que hoje eu disse para as meninas que ela disse que era para parecer jovem, eu me sentia uma menina de 15 anos me arrumando. Mas eu não sou mais, eu não tenho mais a mesma cabeça, eu não tenho mais a mesma visão do mundo. E isso é um presente de Deus. Mas eu não tenho arrependimentos, porque eu vivi uma vida de solteira inteira, uma vida de adolescente, de jovem, inteira para o Senhor. E agora eu tô vivendo uma vida de casada inteira pro Senhor. Então o que a gente fala para vocês, a gente anima vocês, é com muito amor, com muito respeito pelo momento de cada uma, mas animando mesmo a acreditar que a palavra tá dizendo que é melhor ser solteira. Então, irmãs, eu quero dizer que é um privilégio, é um presente, aproveitem essa oportunidade. E a gente ama muito vocês, viu? Cada uma das solteiras que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, a gente ama muito. Sempre tenham em mente, né? Nunca percam a oportunidade de se relacionar e fazer novas amizades. E aqui eu quero só encerrar a minha fala com algo que eu acho que é muito importante. Se você sonha em casar, conheça e viva e ande perto de mulheres casadas. Seja amiga, porque muitas vezes a gente quer casar, mas a gente não tem referência. A gente idealiza as coisas e não como as realmente são. Então, eu quero dar uma dica prática para quem tem vontade de casar, que foi algo que eu pude experimentar. Isso aprenda a lavar roupa, aprenda a lavar louça, aprenda a cozinhar, cuide da casa. Porque cuidar da casa, ser uma boa dona de casa é uma coisa que você pode ser em qualquer momento em que você estiver vivendo da sua vida. Sobre ser esposa e mãe, Deus vai dar a graça na hora que essas situações chegarem. Quando elas chegarem, para quem o Senhor permitir e abrir as portas. Mas ser dona de casa é uma coisa que você pode cuidar sempre, em qualquer momento. E você pode ser uma bênção com as suas habilidades. Então, assim, aproveita para praticar. Tem mais tempo livre, aproveita. Aproveita para ajudar, para fazer faxina, para servir. E isso é tão eterno quanto tudo que a gente vive. Eu quero dar um beijo grande. Eu vou me distanciar um pouquinho, que os meus filhos estão precisando de mim. E daqui a pouco eu volto. Um beijo. Beijão, Nicole. Obrigada, querida. Sempre muito pontual naquilo que tem falado e edificando muito a nossa vida. E a Nicole falou algo que me trouxe à memória. Um dia nós estávamos aqui offline, né? Depois do programa, a gente sempre tem um tempinho, uma ou outra, conversando, e a Nicole deu uma ideia muito linda, né? E eu acho que nós poderíamos até falar disso hoje, que é a questão da troca de cartas, né? Muitas vezes a mulher
solteira, principalmente a solteira madura, né, que já tem ali acima dos seus 30 anos, se sente sozinha, porque a maioria das amigas já casaram, já tiveram filhos e começam a ter outros planos, outros compromissos, né? Quem tem criança é parque, é estudar, enfim, a conversa muda, a verdade é essa. E às vezes a pessoa começa a se sentir sozinha e começa a se distanciar. Então, uma coisa super legal, né? Eu sei que hoje a gente tem rede social, tem o WhatsApp que aproxima as pessoas, mas por que não você separar um tempo, escrever uma carta e descobrir o contato de alguém e começar a ter esses momentos? Porque todas as vezes que eu me preparo para falar com alguém, o Senhor fala comigo e consola o meu coração naquele assunto. Então, quando você se coloca à disposição para poder confortar, encorajar outras meninas, mulheres, né, solteiras, maduras também, que moram em outras regiões, eu tenho certeza que o Senhor vai falar principalmente contigo, vai te edificar, vai te encorajar para que você dê força para outras. E esse carinho, esse contato, vai ser um tempo que você vai estar se dispondo, tanto para o Senhor quanto em amor à sua irmã, que talvez você nem conheça, né? Então, acho que é uma prática super interessante que a gente pode estar colocando em prática. Zoé? Amém, amém, queridas. O Evangelho é fantástico nesse sentido, porque tudo que eu tenho vontade de receber, quando eu faço para o outro, o Senhor cuida de mim, né? A gente muitas vezes se sente carente. E assim, se eu recebesse um abraço, sabe qual é a cura? Vai e dá esse abraço. Né? Eu queria tanto que alguém lembrasse de mim, estou aqui sozinha, ninguém me telefona. Pensa e vê a quem você pode abençoar, a quem você pode telefonar. Telefonar hoje em dia é um ato de amor, né? As pessoas ficam mandando esses bilhetinhos, WhatsApp, essas mensagens secas. Quando alguém te liga de verdade para bater papo, é uma delícia, né? Você consegue ouvir a voz, não fica aquela coisa entrecortada. Eu fiquei com vontade de perguntar para vocês o que vocês acham que é melhor. Eu fiz 60, casei com 20, então eu passei 1/3 da minha vida solteira. E o que é melhor? Se é estar solteira, se é estar casada, se é ter filhos, se não é ter filhos. E um dia me perguntaram isso, né? E eu tenho hoje certeza de uma coisa: o melhor não é estar solteira, não é ser casada, não é ter filhos, não é ser viúva. O melhor é este momento, agora que Deus me deu. O melhor é estar no meio da vontade de Deus. Essa é a riqueza, sabe, que Deus tem. O melhor não é o bem, o mal, o melhor é isto que Deus quer para nós. E eu queria, de forma grande, eu separei hoje 2 corações para dizer o quanto eu amo cada uma das minhas irmãs solteiras. Querida, se você escolheu a vontade de Deus, se você se lembrou do seu Criador nos dias da tua mocidade, Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de ti, todas as tuas carências físicas, emocionais, espirituais. Marido é uma bênção. Eu sou casada com um cara incrível, mas não é solução de nada. Quem nos sustenta e supre é o Senhor. E eu só gostaria de lembrar uma coisa, que eu estava olhando aqui tem um pacotinho de sementes. Se você quiser colher flores, independente da época da vida, você precisa plantar agora, no momento que você está. Não adianta plantar jiló amargo e querer colher manga doce, né? Não adianta plantar abacaxi espinhento e depois querer colher rosas. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Isso independente do seu estado civil, do seu momento, da sua idade, queridas. Não vos enganeis. Gálatas 6:7 diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, querida, onde você estiver, se você for adolescente, eu me converti com 12 anos, graças a Deus, ninguém chamava a gente de adolescente. Adolescente parece que é um desculpa para um pouco de rebeldia,
é uma fase em que eu posso ser um pouco irresponsável. Na verdade, a cada momento, a cada dia que eu decido pelo Senhor, eu posso ser plena dele ali. A solteirice não é uma fase intermediária enquanto eu não caso. Isso, querida, eu gostaria de firmar no coração de cada uma. A solteirice não é um estágio pré-casamento. A solteirice é um estágio pleno. Eu sou mulher de Deus, onde eu estiver, com a idade que eu estiver, Deus tem um plano para mim, que eu o adore e que eu ajude. Nós fomos feitas lá no Éden para ajudar. Ajudar é ser socorro de Deus. Em qualquer situação que eu possa estar disponível, a quem eu posso ajudar? Uma criança pode ajudar, um adolescente pode ajudar, um jovem pode ajudar, uma pessoa mais madura pode ajudar, mas eu preciso entender, este é o meu propósito, independente do meu estado civil. E aí tem um versículo que eu queria deixar com vocês, que é bem conhecido, Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Conhecem esse versículo? Vocês sabem que eu tenho ficado impressionada. Em alguns momentos que eu estou compartilhando com as mulheres, com as meninas, eu pergunto, a quem se refere esse versículo? A mulher sábia edifica a sua casa. E o que eu tenho ouvido me assusta. As garotas dizem assim, as mulheres casadas. E eu não entendo isso. Hoje ainda eu fui olhar no original, ali é mulher, independente do estado civil, é mulher no sentido de feminino, de fêmea, porque se você não é uma sem-teto, se você tem onde morar, se você tem uma caminha, uma porta de guarda-roupa, ali é a sua casa. Então, se você aprender a edificar esta casa, o Senhor trará bênção sobre você. Então, queridas, independente da idade, se solteira, se casada, buscar sabedoria para edificar a casa é o grande desafio de Deus para nós, né? Buscar sabedoria. E vocês sabem, né? Sabedoria vem como? Vem pelo joelho. A sabedoria vem aos pés da cruz. Aos pés da cruz do Senhor, onde eu peço ao Senhor todo dia, Senhor, me capacita. Senhor, me ensina o que é útil, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Eu não posso edificar o espaço onde eu vivo se não for com a sabedoria do céu. Então, minha querida, eu quero dizer para você hoje, o Senhor te ama muito e Ele quer te encher da sabedoria dele para em qualquer momento que você estiver, você poder ser uma bênção aonde estiver. Um beijo. Beijo, querida. Bênção demais. Sabedoria do alto, sabedoria de experiência aí para a nossa vida, né? E não esquecendo, né, que a palavra de Deus nos orienta, todas nós, seja você solteira ou não, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Mateus 6:33. E aí, na sua solteirice, o que você tem feito com isso? Você está buscando o reino de Deus ou você está buscando ansiosamente deixar de ser solteira? Cuidado, a ansiedade, a pressão da sociedade ou até mesmo aquele desespero pode te levar a escolhas erradas. Não tome escolha de qualquer maneira só porque talvez para você, na sua mentalidade, o tempo está passando muito rápido. Saiba que o Senhor, Ele é sempre e sempre será a melhor opção para a nossa vida. Vamos dar aqui um bem-vindo para a Luana, ela está em outro país, então chegou aqui agora para falar conosco. Tudo bem, minha querida? A palavra está contigo. Compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor fez com a gente, né? Eu cresci também solteira em Jesus, foi um privilégio, né? Um privilégio desfrutar do zelo do Senhor, assim, para mim nunca foi um peso deixar de participar, né? Tantas coisas do mundo. Isso aí eu me sinto até hoje honrada, privilegiada, guardada, protegida pelo Senhor. E um texto assim, Zoé falou aí de Provérbios, eu acho que é Provérbios 31:12, fala que
a mulher, continuando, né, da mulher sábia, ela ama seu marido todos os dias da sua vida, né? E isso, quando eu era solteira, me inculcou um pouquinho, porque todos os dias da sua vida não são a partir de quando a gente casa, são todos os dias da sua vida. Então, como é que eu posso amar meu marido mesmo antes de conhecer ele, né? Me santificando, aprendendo a ser uma boa dona de casa, buscando conhecer no Senhor o que Ele espera de mim, né? E esperar no Senhor. Então, assim, sobre espera, o tempo de Deus, ele é perfeito, né? Isso que Zoe falou, né? Da alegria de cada fase. Então, eu sempre, quando me perguntavam o que é que eu queria ser quando crescer, aí eu dizia que eu queria ser mãe, queria ser esposa. E aí me perguntava, eu dizia que eu queria ser de profissão. Não, é profissão. Eu disse, então eu quero ser pediatra para poder cuidar de criança. E aí chegou uma fase da minha vida que eu precisei renunciar a esse sonho, me colocar à disposição de viver o sonho de Deus para mim. E Deus perguntou, se eu quiser que você esteja solteira. Então eu fiz uma oração de renúncia assim, bem sincera, eu disse, Senhor, então eu abro mão do meu sonho. Porque se a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, for que eu seja solteira, vai ser a melhor coisa para minha vida. E aí eu fiz essa renúncia, eu precisei passar por esse momento para poder estar disposta a viver o sonho de Deus, né? E assim, logo depois, apareceu na minha vida, quando eu realmente renunciei àquilo e saí do controle. Mas aí um pouco antes também, Deus começou a me pedir também orações específicas sobre o marido, né? E eu só orava assim, Senhor, eu quero que ele venha me ajudar a cooperar com a tua obra. Era a única coisa que eu orava. Eu achava que eu não tinha o direito de dar detalhes do que eu queria como um marido, o estilo dele, até da beleza, né? O padrão de beleza que tinha no meu coração. Eu abria a mão e achava que eu não podia ser específica com Deus em relação a isso. E Deus começou a me pedir isso. Mas aí quando eu casei, e aí entra esse outro versículo também da mulher sábia, edifica a sua casa. Eu comecei a depositar nele minha alegria e eu comecei a ver que a nossa alegria só está em Jesus, que a gente não pode depositar em ninguém, em nenhum estado civil, né? Que se a alegria da gente não tiver em Jesus, não é outra pessoa que vai fazer isso. Então eu comecei a ver que como solteira, eu tinha uma alegria plena e não me faltava nada, porque era Jesus o motivo dessa alegria, né? Eu pude até compartilhar com algumas amigas isso que Gi falou também, né? De você baixar o padrão que você tem de marido, de família, por um desespero de querer realizar um sonho, né? Então, a nossa alegria está sempre em Jesus. Ele é suficiente para nós, né? E outro texto, assim, que me remete muito à solteirice, que eu conheci não, esse texto saltou aos meus olhos quando eu vi, eu achei muito bonito, num convite de 15 anos. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, quero animar também a estar se revestindo, né, dessa beleza para Jesus, para quem me cerca, para abençoar esse coração de servir, de ser uma boa dona de casa para Jesus, para ganhar, para abençoar o lar, né? A referência, achei muito importante essa referência que Zoe fez desse Provérbios para solteira também, de ganhar sua família pelo seu procedimento, de abençoar o lar, de encher o lar da presença de Deus. E para mim, assim, a questão de ser solteira em Jesus foi uma alegria tão grande de você servir as crianças, né? De poder você estar ali disponível para orar, para ter uma carga, de poder se dedicar. Então, são lados... eu gosto muito de ser casada, sempre foi um sonho meu, mas, assim, essa parte de solteira, algumas coisas eu sinto falta, porque foram muito gostosas, né? De estar envolvido na comunhão, de estar voltado para o Senhor com mais intensidade, do serviço da obra. A gente pode fazer missão na cidade que a gente está, indo para um bairro pobre e cuidar das crianças e levar comida, fazer um projeto para elas, né? Então, assim, que Jesus seja sempre
sua alegria. Ele é a nossa alegria. Casada, solteira, criança, ele é suficiente para nós em todas as fases. Então, assim, eu conheço solteiras valiosas. Eu tenho uma irmã que é solteira e eu admiro muito a vida dela. Ela está com 27 anos. Então, admiro muito o amor dela a Jesus, o desejo dela de louvar. Então, assim, a santificação dela, a espera dela no Senhor, essa convicção, né, de que Jesus é o marido perfeito, né, independente do estado da gente civil, ele é o marido perfeito. Tem tantas irmãs também. Teve uma irmã já mais velha, que é muito querida, nossa amiga do coração. Apareceu um irmão interessado nela, disse, eu quero lá nada casar agora, Jesus é meu marido, eu estou feliz com ele. Então, assim, que Jesus seja sempre a sua alegria, que ele seja sempre esse marido que vai te suprir e que vai escolher sempre o melhor para você, né? A melhor em todas as fases ele vai escolher e direcionar a melhor condição. E foi isso que eu descobri quando eu casei, que minha alegria plena está em Jesus. Quando eu era solteira, hoje a alegria perfeita, a nossa suficiência está em Jesus e que a gente vai sempre estar escolhendo essa melhor parte, né? Desfrutar do amado das nossas almas. Amém, amém. E daqui a pouquinho você fica no aguardo aí que no final a gente vai ter esse testemunho da irmã da Luana contando a experiência dela e edificando a tua vida. E eu também estava aqui enquanto eu escutava a Luana. Daqui a pouco eu vou contar também uma experiência que eu tive. Eu tive várias experiências. É verdade que eu casei muito jovem, mas eu tive experiências antes do meu casamento e que trouxeram marcas para a minha vida. E eu quero compartilhar com você para que isso te sirva de um alerta também. Mas antes disso, queremos escutar pessoas experientes, né? Como a Shirley, que esteve em vários lugares aí do mundo e do Brasil. E claro, com contato com solteiros, já ela depois de casada, e também teve seus filhos, né, solteiros envolvidos ali com esse vai e vem deles, e ela vai estar aqui acrescentando bastante para a gente. Shirley, é contigo! Então, gente, a minha alegria muito grande quando eu estou no meio dos solteiros. Parece que a gente fica mais jovem, né? Depois de 64, a gente já fica pensando assim, não vou ficar perto das velhas, não, porque aí é só dói aqui e dói ali. Eu quero ficar perto do solteiro. É muito bom. E esses dias eu tive uma experiência muito gostosa com os jovens da igreja, os solteiros e algumas solteiras com mais idade também. A gente fez um Dia das Crianças especial. Então, uma escola aqui perto, chamada Shalom, abriu as portas e nós levamos a criançada toda lá, e teve gincana, e teve... Em outras épocas, eu estava metida em tudo, né? Mas agora eu passo a bola para os solteiros, para as solteiras. E foi muito gratificante e ver depois a carinha dos jovens agradecidos por ter essa oportunidade para abençoar as crianças. Foi um mover de Deus grande no meio das crianças e depois muita diversão, muita comida. E eu cresci assim. Eu me lembro que minha mãe, ela subia o morro lá no Rio de Janeiro, Morro da Cachoeirinha, lá no Lins. E ela levava um acordeon e ia fazer evangelismo de crianças. Só que ela sempre subia para o morro com jovens do morro mesmo, né? Porque desde aquela época já era meio complicado você subir uma favela no morro. Favela não, comunidade. Mas aí a gente chegava lá e eu me lembro da minha mãe sentada com aquele monte de criançada e as solteiras, os solteiros ajudando e cuidando e fazendo isso e aquilo para cooperar. Então, trabalho na obra do Senhor é que não falta para os solteiros, não falta. A gente vê assim, quantas vezes a gente está numa situação que tem um irmão, uma irmã internado no hospital precisando de acompanhante. Por que não se candidatar? Mas nós estamos vivendo um tempo muito complicado, um tempo onde os solteiros acham que eu já cheguei a um certo patamar social, porque a moda é ganhar dinheiro, então eu vou
vou para a Europa, eu vou para não sei para onde, eu vou para Bariloche. Cada período de férias é num local chique, mostrando várias comidas maravilhosas, tudo perfeito. Isso é mundo. Isso é mundo. Está competindo aonde vai, com quem vai, fazer o quê. Isso é mundo. Cadê o reino de Deus na sua vida? E aí eu me lembrei de um texto de 1 Pedro 2, 11 e 12. Vai estar escrito aí para vocês acompanharem. Na minha versão diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Nós somos peregrinas, forasteiras. A gente não é daqui. Para que vocês se abstenham de paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quando você está bem ocupado na obra do Senhor, fazendo e visitando e acontecendo, não dá tempo de você pensar nos seus probleminhas de alma. Não dá tempo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Aí em Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus. Nós não somos daqui, gente. Eu lembro de solteira, eu tinha uns 15 anos, foi a minha primeira viagem missionária. Tinha uma que eu frequentava e juntou uma galera de solteiros com 2 casais e nós fomos para o interior da Bahia. E parava de cidade em cidade, de canto em canto e batendo de porta em porta. Aí nós fizemos o trajeto de Jequié, Milagres, um monte de cidadezinha, até chegar em Salvador, depois da volta também. Mas, assim, levando a palavra de Deus para quem nunca ouvido o Evangelho. Foi um tempo muito maravilhoso. Foi um projeto de missões nacionais da Igreja Batista. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu entrei numa missão, solteira também. E na minha cabeça, eu já estava apaixonada por missões, eu ia ser uma missionária solteira na África, na Índia, onde Deus me mandasse. Eu achava que ia ser assim, né? Que nenhum maluco ia querer casar com uma doida igual eu, né? E aí, dos 18 até os 22, foram 4 anos intensos demais, porque eu fazia faculdade, fazia seminário, e nas férias, feriados, e sábado e domingo, eu estava envolvidíssima com obra missionária, com missões, com fazer as coisas para o Senhor. E sempre pensando, eu quero agradar o meu Jesus, sempre pensando assim. E o Senhor me deu um louco, malucão, que casou comigo, aquele mais doido. Daí nós saímos para fazer a obra. Mas por muitos anos, quase 9 anos de casados, nós vivemos levando pessoas para evangelizar em lugares que não tinha igreja evangélica, no interior de Minas Gerais. E a gente fazia isso com muita alegria. E os solteiros que têm a força, o Senhor diz que os jovens são fortes, já venceram o maligno, tem que usar essa força para proclamar o evangelho. Não é para jogar videogame. Gente, eu vejo homens solteiros, 30 anos, dentro da casa de mamãe, fazendo competição de videogame online. Vai tomar banho, vai pregar a palavra. Tem tanta gente morrendo sem salvação. Eu vejo meninas com dinheiro, com muito, não é pouco não, muito dinheiro, ali toda envolvida em comprar coisa de marca. Agora eu vou comprar não sei o quê. Gente, pra que isso? Vai ficar tudo aí. O anticristo vai pegar tudinho seu, viu? Só um detalhe. Nós precisamos saber que anunciar o evangelho de Jesus é urgente. E com quem que o Senhor conta? Os fortes. Quem são os fortes? Vocês, solteiros, jovens,
meninas maravilhosas e cheias de vida, cheias de vigor. O Senhor quer isso. Não é para ir para academia, para malhar, para ficar bombada, bumbuzão, pernão, nada disso. Se vai para academia é para ter saúde. Aí eu penso assim, muitos homens na igreja estão tendo problema também, porque as moças e mulheres solteiras ou viúvas ou descasadas não estão se portando com modéstia. É uma palavrinha simples. Modéstia quer dizer transparência, assim, ó. Eu não tô aqui não, viu? Ó, nem precisa se preocupar, não precisa olhar para o meu corpo, porque eu não tô nem aqui. Olha Jesus através de mim. Essa palavra modéstia não é ficar esfarrapada, não é vestir qualquer coisa, não é deixar o cabelo desgrenhado, nada disso. É ser bela aos olhos de Deus, ser formosa aos olhos de Deus. Ah, mas é que eu não sei se esse decote tá bom. Ah, eu não sei se essa calça tá muito apertada. Como que não sabe? A hora que bate uma dúvida é porque tá. A hora que bate uma incerteza é porque não está agradando ao Senhor. O Senhor é o seu marido. Quantas vezes eu boto uma roupa, daí Célio olha e fala assim, está transparente, é melhor não usar essa não. Ó, na hora eu vou lá e troco. Mas se você não tem uma pessoa para dizer isso, o Senhor é o seu marido. Você tem um chefe dentro de você que te diz o que é certo e o que é errado. Você não precisa ficar preocupada com, e é isso, e aquilo. Não é regra, não é dizer por escrito, essa roupa de banho agrada ou não agrada ao Senhor. Você sabe, você tem o Espírito Santo. Ore toda vez que for sair, toda vez que for à academia, principalmente academia, piscina e praia, ore ao Senhor. Senhor, essa roupa está te agradando? Essa roupa está honrando o teu nome? É isso que agrada ao Senhor. Não é o frisado de cabelo, nem as muitas joias, nada disso. É a modéstia, o caráter de Deus em você se manifestar através de você para muitas pessoas. Amo vocês. Beijo. Aleluia. Queridas, olha só, quando eu me converti com 12 anos, eu li um livro que ajudou muito a minha vida, Em Seus Passos que Faria Jesus. E essa moça, na verdade eu não sei se era um homem ou uma mulher que escreveu o livro, mas ele conta de uma moça que se converteu e ela usava roupas muito indecentes. E aí, a partir daí, ela perguntou, Senhor, ela começou a imaginar, se Jesus estivesse do meu lado, ele se sentiria envergonhado de sair comigo ou ele se sentiria que estava com uma mulher digna? Queridas, se eu faço de forma que as pessoas se atraem pelo meu exterior, eu corro um grande risco. Se eu for conquistar um homem pelo meu exterior, eu posso... O tempo passa, a gravidade existe, as pessoas mudam e essa atração pode passar. A chance de um homem encontrar, depois que nos conhece, mulheres mais bonitas, mais charmosas, mais interessantes, é real. Tem que haver alguma base maior. Eu estava me lembrando da história de Abraão e Sara, né? Sara, com quase 90 anos, foi cobiçada por reis e aí eu fiquei lembrando, mas o que a Sara usava? Na verdade, só se via o rosto e as mãos, talvez um pouco das pernas, mas as mulheres, elas não usavam as roupas. Então, o que chamou a atenção nela? Era um olhar bonito, era uma pessoa que irradiava beleza. As mulheres estão muito preocupadas com a estética de fora e aceitando padrões que vêm do mundo. Gente, nós não somos deste mundo. Este mundo jaz no maligno. Então, assim, quem é que faz a moda? Por que eu tenho que me vestir? Por que alguém tem que me dizer o que eu tenho que vestir?
essas modas são feitas por pessoas, eu não conheço, mas eu não sei quais são as intenções. Há toda uma intenção de ganhar dinheiro, de fazer, muitas vezes de deixar as mulheres feias, com toda a sinceridade, para que pessoas de outro sexo se atraiam por pessoas de outros sexos. Há toda uma insinuação. A moda é feita para gerar um segundo olhar. Vocês sabiam disso? Porque o primeiro olhar a gente olha e não tem como. Mas quando a gente volta a olhar é porque você ficou na dúvida. Uma roupa transparente, você vai olhar de novo para ver se tem alguma coisa embaixo. Uma roupa com uma fenda grande, aí você vai olhar, mas escuta, será que... o que está aparecendo? Né? Agora, antigamente se usavam cintos de couro da cor da pele. E eu li especificamente para despertar o segundo olhar. Que você olha de novo e fala, será que é barriga? Agora não é mais um cinto de couro, agora é barriga de verdade. E está na moda. Então, assim, por que eu tenho que usar o que a moda diz? Aquilo me favorece? Aquilo glorifica o Senhor? Né? Ou eu sou escrava porque alguém disse que é a tendência? Gente, a nossa tendência é ser santas. Isso que a Shirley falou, de ser modesta. Há um coração. O que vai tornar uma mulher linda é o brilho dos olhos dela apaixonada por Jesus. É uma postura de dignidade. Eu sou filha de um rei. Eu não estou mendigando amor. Jesus é lindo e ele é suficiente para mim. E realmente eu não tenho que estar preocupada comigo mesma, com o meu egoísmo, com a minha satisfação. Quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, eu quero sair repartindo isso com todo mundo. Talvez daqui a um pouco vá ser proibido a gente falar de Jesus para as pessoas. Eu não sei o que vai acontecer com o nosso... Com este mundo, com o nosso país. Nós temos que continuar sempre orando pelo país, pelas autoridades, por tudo, mas nós estamos aqui para pregar esse evangelho que nos salvou. Então nós vamos buscar formas de fazer isso. Isso tem que arder meu coração. Esse tem que ser o maior objetivo em qualquer circunstância da minha vida. E Jesus vai nos dar graça. Jesus vai continuar nos sustentando em todo o tempo, desde que nós estejamos colocando Ele em primeiro lugar. Deus se compromete conosco quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu estou fraca. Senhor, eu estou com muita vontade de chorar. Mas eu preciso de Ti. Jesus vai cuidar de nós. Mas Ele precisa que a gente o priorize. Que Ele seja a primeira razão da nossa vida. Eu gostaria de ler um texto com vocês que é 1 Timóteo 4,12. Eu acho esse texto fantástico. Bom, aliás, Timóteo, 1 e 2 são livros que nós jovens, está ótimo, né? Devemos ler, porque Timóteo era um jovem, então essa é uma carta específica para um jovem. E ali ele fala sobre meditar na palavra, procura apresentar-te como ovelho, como obreiro que não tem que se envergonhar. E é lindo. E aí 1 Timóteo diz, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas você seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não é que eu vou brigar com os outros se os outros me desprezarem. É que ninguém ache em mim motivo de tropeço. Que ninguém ache em mim motivo de desprezo. Que as pessoas olhem para mim e vejam, puxa vida, mas o que ela fala, ela vive. Ela não é uma teórica, ela não é uma pessoa que fala bonito, ela vive bonito. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Gente, não dá para tempo da gente falar tudo, mas cada uma de nós possa meditar nisso e as pessoas olhem para nós e falem assim, puxa vida, eu quero ser como ela. Eu quero seguir o exemplo dela, porque ela segue o de Jesus. E aí o Senhor vai fazer, aí ninguém vai poder olhar. Se alguém me desprezar, eu não preciso dessa aprovação humana, porque eu estou querendo agradar o Senhor. Enfim, que a gente possamos ser padrão dos fiéis. Esse é o grande desafio, independente da idade. Amém, amém. Vocês falaram coisas assim que eu acho super importante da gente pontuar, né?
Eu lembro também na minha adolescência desse livro, na verdade, que se tornou depois até um filme, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus. E eu lembro que isso mexeu muito comigo, né? Daquela decisão que aquela jovem e outras pessoas ali daquele grupo tomaram e como isso transformou a vida deles, né? Transformou a conduta, transformou, impactou a sociedade. E hoje a gente vive um momento que, graças a Deus, nós temos oportunidade de ter rede social e poder influenciar muitas pessoas, mas a verdade é que as pessoas estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de ler livros que edificam e ficam o tempo todo só atrás de pessoas ali, enfim, de pessoas famosas, enfim, que têm, às vezes, um comportamento que não está condizente à palavra de Deus. Hoje você pega um influencer na internet, cristão, estou falando de cristão, que às vezes tem comportamento, você fala assim, isso não está na palavra. Ah, mas é aceitável, é politicamente correto, é muito interessante, é cool, é legal. Gente, a palavra é a palavra. A sociedade achando legal ou não, é aquilo, é aquele padrão que a gente tem que viver. Né? A Shirley falou algo super interessante dessa questão das roupas, né? E é algo assim que desde que eu sou menina, eu sempre cuidei muito disso e sempre pensei muito nisso e fui criticada várias vezes por usar, às vezes, roupas muito largas ou parecer a riponga do pedaço, ou uma vez até um grupo de pessoas falaram assim, você anda igual menino, né? E na verdade não era essa a intenção era, eu quero proteger e eu quero ser reconhecida por quem eu sou. Não pelo corpo que eu tenho, não pela roupa que eu visto, né? E eu vi, e muitas vezes, em época de congresso, de acampamento, e a gente está falando de igreja de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, colocando uma roupa e olhando no espelho para ver se o bumbum tá bonito. Entende? Olha, qual é a tua intenção quando você olha? É para ver se está marcando? Ou é para ver se está bonito e até puxar um pouquinho mais? Eu vi isso acontecer muitas vezes. E eu vejo isso em muitos lugares quando eu venho para o Brasil. Nós vivemos numa cultura, vocês me perdoem, a gente precisa mudar isso, que é extremamente potencializada a sensualidade da mulher. Né? As propagandas, às vezes a propaganda de pneu tem que pôr uma mulher quase pelada. É propaganda de comida, tem que pôr uma moça de biquíni. Né? E às vezes tem nada a ver uma coisa com a outra. Você comer muito aquilo, você não vai nem ficar com aquele corpo. Entende? Mas é coisas absurdas para poder chamar atenção, para poder entrar na tua casa, para poder os seus filhos, o seu marido desviar o olhar. É tudo pensado. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Você precisa cuidar disso, o seu decote, a sua blusa, quando você abaixa. Eu falo muito isso, eu vivo, né, e trabalho num país muçulmano e estou envolvida com essa cultura há muito tempo. Gente, decote, às vezes você abaixa para pegar uma coisa, aparece tudo. Então, cuida do que você põe, cuida da maneira que você põe, cuida da transparência, cuida de tecidos que marcam o teu corpo, né? Que seja realmente o teu procedimento aquilo que chama atenção. Né? Tem mulheres, meninas, jovens que estão fazendo culto ao corpo. Tem mulheres solteiras, maduras, que estão gastando dinheiro e tempo só cuidando disso para chamar a atenção das pessoas. Cuidado! Não estou dizendo para você se tornar alguém desleixada, pelo contrário, estou te dizendo, se torne alguém prudente, que você se torne alguém que as pessoas te conheçam pela tua generosidade, pelo teu amor, pela tua doçura no falar e no se comportar, né? Que você possa, sim, usar muitas vezes calça, saia, bermudas, enfim, mas saber o momento certo para colocar cada coisa, né? A gente tem bastante pessoas aqui, ouvintes, que são pessoas que moram no litoral, que moram na praia. Não é que você mora na praia que você tem que, às vezes, visitar a casa de alguém parecendo que está no clube. A pessoa é casada, às vezes, e causa constrangimento. Não é porque você mora na praia que você tem que entrar num ônibus quase sem roupa, ou entrar num shopping ou numa loja. Saiba como se portar, saiba que tipo de roupa de banho também você vai usar, até que ponto você deve mostrar e o que você deve mostrar ou não. Né? Então, assim, tenha muita sabedoria, peça direção. Eu tenho certeza que uma vida com propósito, uma vida em que você faça a pergunta, o que faria Jesus? Vai mudar muito o teu comportamento e como você se veste. O que faria Jesus?
Você colocaria essa roupa do lado de Jesus? Uma coisa que eu vejo é que nós não vamos poder continuar sendo moderninhas, né? Nós vamos ter que começar a andar para trás cada vez mais. Há muitas coisas que não dá para nós. Eu não quero entrar em detalhes do que pode e o que não pode, porque a ideia não é dar dicas, a ideia o nosso propósito aqui é nos ajudar a que tenhamos os princípios do Senhor. A palavra fala que a mulher não use roupa indecente, né? Isso depende de cada local, mas há lugares onde eu tenho constrangimento de ir com o meu marido à praia, com as esposas dos irmãos, porque as roupas que elas vestem, muitas vezes, são constrangedoras. Então, nós temos que ter coragem. Eu acho que a palavra seria essa, de ter coragem de ser diferentes, de ter coragem de parecer antigas, até de parecer cafonas. Pode ser um papo assim, vocês acham, Zoé, mas você já tem 60 anos. Mas, na verdade, querida, são princípios. A palavra fala que a mulher use roupa decente, que a mulher não gaste dinheiro demais com isso. Vocês sabem, está lá na palavra que a mulher não use vestuário dispendioso, porque talvez porque as mulheres gostam de ter roupas novas e, enfim, não é para gastar energia. Para você ter uma roupa cara, você trabalhou bastante, né? Então não é para gastar energia tão grande nisso. Claro que a gente tem que estar bonita. Um livro como Cantares, por exemplo, como elogia os vestidos, as sandálias, os colares, o cabelo, como uma mulher ela gosta, e não há problema em realçar a beleza dela, mas que a nossa beleza seja interior e que o Espírito Santo seja o nosso guia, né? Eu já tive roupas que eu experimentei que eu fiquei assim me achando, uau, eu tô linda demais, mas fiquei constrangida. Aí fui, tem algum problema? O senhor falou assim, não é para estar, se você quiser se vestir assim para o seu marido é uma coisa, mas não é para eu estar assim, eu não tenho que chamar atenção pelo meu corpo. Então, assim, eu peço, se me virem usando alguma coisa indevida, me ajudem. Eu acho que nós podemos nos ajudar, mas nossos critérios têm que ser os do Senhor. Não é, fulano disse, agora a cor é essa. Não combina comigo essa cor, né? Sei lá, eu preciso depender do Espírito Santo. Isso é muito lindo. Ele sabe que nós precisamos comer, beber, vestir. O Senhor sabe. Ele foi o primeiro a fazer roupas, né? Deus foi o primeiro estilista. Ele matou animais e fez roupas para Adão e Eva. Nem era politicamente... Deus nem sabia esse negócio de politicamente correto. É engraçado isso, né? Mas assim, Deus sabe tudo. Tudo. Às vezes tem aquela roupa que tá lá e você fala, o que tem errado? Tá meio curta. Ok, faz uma barrinha. Você não sabe costurar? Aprende. Queridas, tudo tem solução se a gente tiver boa vontade, desejo de agradar o Senhor e vontade de trabalhar. Uma outra coisa que também não pode ter na vida da gente é preguiça. Aí que eu né? vou colocar você aqui na tela grande. Preguiça. Mulher preguiçosa é o fim. A palavra diz que nós temos que nos alimentar do pão da vida. Jesus é o pão da vida. E a palavra diz que nós não devemos comer o pão da preguiça. Então, esse pão não faz sentido realmente. Então, as mulheres ficam, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Vai aprender a fazer. Vai buscar, vai aprender a costurar, né? Vai comprar em brechó, vai economizar, vai orar, Deus pode te presentear com uma coisa linda. Jesus sabe que a gente precisa comer, beber e vestir, e Ele quer cuidar de nós. Se Ele cuida dos passarinhos, cada passarinho mais lindo que o outro, cada roupa mais linda que os passarinhos usam, que combinação, que coisa perfeita. Como é que Deus não vai cuidar de nós? Ele falou, olhai os lírios do campo. Uau! Nem Salomão, que foi o rei mais rico do mundo, ele se vestiu dessa forma. Mas temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, Zoé. Só lembrando, né, da minha época de solteira, e muitas vezes a gente não tem compreensão, né?
Então, fui criada num contexto, né, naquela época, que os jovens tinham vários programas, séries, né, era normal namorar, até mesmo ter os namoricos ali no meio do grupo, né, da igreja, às vezes escondido, né, dos pais, enfim. Era uma geração que vivia de uma forma diferente, e eu quero chamar a tua atenção para isso, porque eu sei que muitas pessoas hoje, às vezes, acabam caindo nesse tipo de cilada, e eu falo que é uma cilada porque na minha vida muito adolescente acabou sendo, né? Então, acabei tendo ali namoricos que trouxeram dor e que acabaram desfazendo amizades ótimas que eu tinha por conta desse tipo de envolvimento que não era algo direcionado pelo Senhor, não era tempo daquilo na minha vida, né? E às vezes não é tempo na tua vida também, independente da idade que você esteja, e às vezes por conta da carência, né, emocional, você acaba perdendo ali um amigo, acabando se envolvendo. E eu lembro que eu era muito jovem, e um dos namoricos ali que eu tive acabou me machucando bastante, né? A pessoa não foi sincera comigo, acabou me usando outras pessoas, eu era nova demais, não sabia lidar com aquela situação, e isso trouxe muita dor. Mas isso também a dor me levou para os braços daquele que me amou desde o início e que via verdadeiramente valor em mim, que é Cristo, né? Que me ama e que me transformou e que tirou aquela dor. E aí eu lembro que eu fiz um voto com o Senhor, que na verdade deveria ter feito muito antes, que era de esperar no Senhor aquele que Deus tinha para mim em casamento, né? Então, assim, eu descansei em Deus e, na verdade, é aquilo que a gente fala, eu me desprendi, né, da vontade de achar que eu precisava de alguém para me autoafirmar e para ser importante. Tava todo mundo meio que namorando, e aí eu vi assim, só eu que não, né? Mas como foi precioso esse tempo do só eu que não. Era um tempo que realmente eu tinha para buscar as coisas do Senhor, para me envolver com as coisas de Deus e para orar, jejuar, ler, quando não tinha ninguém para andar comigo, entender o quão é bom estar também sozinho, né? Que na verdade não é sozinho, é com o Senhor. E como isso foi precioso na minha vida, né? Existem pessoas que não conseguem estar sozinhas e ficam desesperadas porque não entenderam o quão bom é estar consigo mesmo e ter esses momentos aí de solitude, você e Deus numa caverna. É onde a gente aprende, é onde a gente é edificado, é onde a gente consegue ter uma intimidade que talvez depois do casamento você não vai ter mais essa oportunidade, né? Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor e a casada de como agradar o seu marido. Esse texto está na palavra, é lógico que você vai continuar buscando a Deus, mas a verdade é você não vai ter o mesmo tempo que você tinha na época de solteiro. E quando vier os filhos, menos tempo ainda. É uma outra fase, é maravilhoso, é bênção de Deus também, mas solteiras, aproveitem esse momento. E se o Senhor te chamou para viver uma vida de solteirice, é porque tem propósito nisso. Eu conheci na minha jornada algumas pessoas que sentem ter esse chamado de estar solteira para servir completamente ao Senhor, para trabalhar com crianças, para fazer missões, sejam locais ou internacionais, e viu quanto essas pessoas têm um coração abençoado e são supridas na área emocional. Quanto o Senhor supre e o quanto Ele é suficiente também. Então, se você tem esse chamado, esqueça, deixa de lado quem fica te cobrando. E para quem é casada aí que está assistindo, que vive querendo ser, me perdoe a palavra, né? Aquele que ajunta, aquele que casa alguém, para com isso, que às vezes você está atrapalhando a vida dos outros, às vezes você está apressando ou fazendo nascer sentimentos que a pessoa nem tinha. Então, abraça e fala, glória a Deus, olha, tem muita coisa para fazer aqui, faça conexões com essa pessoa para que ela possa também se sentir amada, aceita, né? Trabalhar seja com crianças, com jovens e servir ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que as casadas não sejam pedra de tropeço para as solteiras e que as solteiras aprendam aí a buscar em tudo ao Senhor, porque Ele é suficiente. Eu tinha 18 anos, eu tinha uma loja na minha cidade e tinha bastante gente na época, né, meninada interessada, já pensou, eu era independente,
mas naquela época, quando eu olhava, eu não queria saber de nada, eu queria saber do meu Senhor e daquilo que Deus tinha para mim. Eu queria trabalhar para Deus, eu queria ser útil para o Senhor, eu queria estar disponível ali no grupo da igreja que eu servia, fosse para lavar um banheiro, fosse para poder ajudar em alguma área de computador que eu gostava, fosse para poder fazer alguma coisa na área de eventos que a gente fazia, fosse para poder ir no educandário, fosse para poder fazer o que fosse, porque eu tinha tempo para ser usada por Deus. E depois de pouco tempo, o Senhor colocou o Alexandre na minha vida, né? E foi de uma forma, eu não estava buscando. Eu lembro quando ele foi na minha cidade, várias jovens, né, interessadas. Ele é muito bonito e é bonito até hoje, né? E eu não estava, né? Então eu lembro que das meninas todas eu fui a única que não pediu para tirar uma foto ou ficou no pé dele e acabou sendo a que chamou a atenção dele. Então, às vezes, quem está se mostrando muito está sendo vista demais, e aquelas que não se mostram são aquelas que serão talvez escolhidas, né? Então, cuidado aí e atenção, e sirva o Senhor com alegria e saiba que Ele é amor, Ele é suficiente e Ele pode suprir todas as áreas da tua vida. Nicole, fala com a gente, menina. Vou tentar. Estou aqui na minha saga e é bom demais. E a vida real, ela é assim, tá, pessoal? A gente sempre fala isso. E hoje foi um dia daqueles, glória a Deus. Mas algo que eu queria muito compartilhar com vocês, que veio no meu coração, é sobre santidade. Algo rapidinho, mas para dizer para vocês como é bom ser santa, casada e solteira, né? Como é bom ser santa. E eu quero dizer para vocês que eu fiz uma escolha quando eu era muito nova, que eu decidi que eu queria dar o meu primeiro beijo no dia do meu casamento. E todas as vezes que eu consegui não pecar, que eu consegui perseverar, é misericórdia, é bondade de Deus, mas são escolhas, são decisões que a gente faz. E eu quero dizer para vocês que meu primeiro beijo foi no dia do meu casamento, aos meus 26 anos, e muito convicta, né? Convicta. Isso não foi uma ordem, não foi uma coisa que os meus mandaram, foi uma ordem, não foi uma ordem dos presbíteros da nossa cidade. Isso é uma decisão pessoal. E eu não me arrependo de jeito nenhum. Então, assim, eu queria só deixar esse ânimo para vocês de que é possível, tá, gente? É possível, não é falta de oportunidade, porque não é falta de oportunidade de pecar, porque o inimigo é sujo e ele lança tentações, mas a gente tem que decidir diariamente, constantemente, aquilo que a gente alimenta no nosso coração. E eu queria animar vocês, porque às vezes a gente tem que falar disso, de que é possível viver uma vida de solteira santa, plena, sem se tocar, sem pecar, sem encher a mente com pensamentos impuros, sem ver pornografia. É possível, gente, é possível ser santa por causa de Jesus, porque Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Então eu quero animar vocês nisso e dizer, perseverem, viu? Beijo! Ele falou aí, eu vou falar também. Meu primeiro beijo também foi no casamento. E, assim, antes de casar, antes de começar a me relacionar com a Hernani, na adolescência eu tive um pouco de dúvida do padrão. Eu falei, será que esse é o padrão mesmo que Deus tem pra gente? Só que eu estava recebendo essa direção do meu pai. E aí Deus, ele falou muito claramente. Eu perguntei a Deus, meu pai está exagerando? E na época o que Deus falou foi, filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor. Então isso foi suficiente para eu me submeter. O princípio da obediência, ele é bíblico e eu não tenho dúvidas. E aí eu comecei a buscar, então, de Deus, revelação e entendimento, que o Senhor me revelasse esse padrão no meu coração. E Ele fez isso. E aí, quando eu já estava no terceiro ano, né, acho que tinha 19 anos, 18 anos, um irmão da igreja chegou para mim e fez, Luana, quando você começar a se relacionar, case logo, porque o padrão de relacionamento é terrível. E aí, a convicção que o Senhor trouxe ao meu coração me levou a reprovar a atitude desse irmão. Eu disse, como é que você pode considerar terrível algo que é uma dádiva do Senhor? Eu me sinto honrada de poder viver esse padrão. De Deus ter revelado esse padrão, para eu ter o privilégio de me guardar, de amar o meu marido todos os dias da minha vida, de guardar, de não antecipar uma herança que Deus para a gente, né? Que é uma herança para o casamento.
Então, assim, é um padrão que eu só vejo o cuidado do Senhor pelas nossas vidas, na gente poder viver em santidade. Eu dou graças a Deus por ter conhecido esse padrão ainda criança e de poder ensinar isso aos meus filhos, né? Deles poderem viver isso e ver também a história da gente assim. Então, foi uma escolha, como Nicole falou, mas quem capacita a gente é o Senhor. Então, mesmo Deus, né, que capacitou Nicole, que capacitou tantas outras amigas nossas que a gente sabe a história, vai capacitar você. Ah, não, mas eu já falhei. Mas Deus, ele faz tudo novo, ele vai fazer a partir de hoje, a partir da sua decisão de você se santificar. Um arrependimento que eu tenho é de não ter guardado meu coração, porque, assim, guardei o beijo, isso eu entendia, mas teve umas paixonites aí que eu gostaria de não ter tido, de ter guardado meu coração, de ter amado mais ainda, né? Meu marido. Mas, assim, o padrão que Deus tem pra gente é algo lindo, é algo belo. E a gente vem tomar posse dele e se sentir honrada por poder viver esse padrão e esperar pelo melhor de Deus. Esperar. Os sonhos dele são muito melhores que os nossos. Ele supera as nossas expectativas. Sempre nos surpreende com a sua vontade, com a perfeição da sua vontade. Eu queria ler aqui o texto que a gente mencionou aí. Isaías 54:5 porque o Criador é o teu marido. Então, que ele venha a ser suficiente na sua vida. Que você venha escolher mulheres piedosas como referência. Às vezes a vestimenta, às vezes a gente bate muito na vestimenta, mas às vezes a mulher está toda coberta. Mas o coração dela está impuro, o olhar dela está impuro e exala lascívia. Então, que o Senhor ajude a gente a guardar nosso coração, guardar nossos olhares, nossas motivações, né, para que a gente venha ser santo, para que a gente não venha defraudar o nosso irmão, porque nesse assunto Deus é o vingador. Outro texto que fala sobre isso, que sempre trouxe muito temor ao meu coração, quando eu era mais nova, né? E fugir de mentiras. Isso que esse irmão veio tentar falar é uma mentira. Foi um irmão que reúne com a gente. Era um líder na época. E ele veio me dar esse conselho porque para ele foi muito difícil. Mas assim, então vão surgir pessoas que vão lançar mentiras, o inimigo vai lançar mentiras, mas que você venha se apegar ao Senhor no que você é nele. Você é santa, você é escolhida, você é amada dele, você é a noiva dele, você é a esposa dele. E tudo posso naquele que me fortalece. Então que venha se revestir do poder do Senhor para ter essa vida piedosa, essa vida que agrada a ele. E que vem a ser Provérbios 31 de novo. A gente está falando muito de Provérbios 31 para solteira. Sempre a referência é sempre para a esposa, né, para a mulher. Mas Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então que você venha a ser conhecida pelo seu temor ao Senhor. Pela alegria que você tem no Senhor. Que, qual é aquela que é alegre? Aquela que ama o Senhor. Quem é aquela menina? Não é aquela bonitona, gostosona, é aquela alegre que teme ao Senhor, aquela que ama o seu coração, aquela que quando louva, ela louva com todo o coração, ela se destaca pelo amor e pela paixão que ela tem pelo Senhor. Então que essa venha a ser sempre, casada, solteira, a nossa bandeira, o nosso amor, a nossa alegria no Senhor. Ele é suficiente. Aleluia, queridas, Jesus é lindo demais. Que preciosidade, que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria que nós orássemos juntas, pedindo graça ao Senhor, essa graça que Ele nos dê. Jesus querido, te agradeço, Senhor, por cada irmã espalhada por este Brasil, por este mundo que estiver ouvindo, Senhor. Derrama do teu temor nos nossos corações, Senhor. Sabemos que não são as regras que vão nos livrar do mal, mas é o desejo de te agradar, Senhor. Queremos te glorificar em cada momento de nossa vida, Senhor. E queremos tudo que passou, tudo que fizemos que não foi da tua vontade, Senhor. Queremos receber o teu perdão, Senhor. Queremos nos arrepender, crer no teu perdão, Senhor, e crer que somos novas criaturas, Pai. Não precisamos viver debaixo de um engano, de uma condenação, Pai, porque tu nos libertaste. Mas abençoa-nos, Senhor, a cumprirmos plenamente o teu propósito para as nossas vidas, Senhor, e santifica-nos, em nome de Jesus, para sermos bênção por onde formos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E não se esqueça que
Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Beijo, Deus abençoe. Beijo, Zoé. Beijo, Luana. Nicole já teve que sair, a Shirley também. Mas foi uma bênção, gente. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, coloca aí o coraçãozinho, porque isso ajuda o YouTube a ver que esse conteúdo é bom e indicar para outras mulheres. Aproveita, copie esse link e envie nos grupos que você faz parte, enfim, coloca aí no seu store para que outras pessoas possam assistir, vai ficar gravado. Se você quiser, assista também os episódios anteriores, são vários temas. Escreva nos comentários aqui para a gente, que nessa live que fica gravada, outros temas que você gostaria que a gente pudesse estar tocando. E que Deus abençoe a vida de cada uma. Não saia daí, ainda tem um testemunho maravilhoso e eu tenho também um pedido para vocês. Vou estar colocando aqui. Beijo, Zoé. Beijo, Luana. E olha, queridas, eu quero convidar vocês a fazer parte do vídeo de abertura e de encerramento do programa. Você gostou do que você está assistindo? Não é bonito ver o rostinho de vocês aqui? Então, quero convidar vocês. Não precisa ser impresso, como está o meu aqui. Você pode escrever aí com uma canetinha, com a sua letra, fazer até mesmo um desenho. Mas eu gostaria que você fizesse uma plaquinha escrita Ele me amou primeiro, ou sou amada, ou sou escolhida. Uma palavra realmente de afirmação do Senhor na tua vida. E que você filmasse e enviasse para a gente desse jeitinho mesmo, com o telefone virado, né, mostrando a plaquinha e mostrando o seu rosto, para a gente colocar aqui. Quero receber isso de diversas mulheres do Brasil, dos interiores e de outros países e nações. Se você mora em outro país, escreva Ele me amou primeiro no idioma aí falado, para poder ficar mais bonito e diferente ainda. Você é bem-vinda, você faz parte, e esse programa só existe até hoje porque você tem participado. Tanto quem envia testemunhos, quem envia os comentários, quanto as orações, e assistindo aqui também é uma forma de manter o programa. Deixe o seu like, que Deus abençoe, e vamos escutar esse testemunho, e até a próxima. Que prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Eu me chamo Maíra, sou de Recife, sou irmã de Luana. E nesses dias eu recebi um convite para expressar para vocês um pouquinho do que eu acredito, né? De como é ter uma vida alegre, plena no Senhor, como solteira. E existem duas palavras que para mim ficam muito marcadas, muito bem claras, que representam a fase de solteira. Uma é suficiência e a outra é serviço. Eu acredito muito de que a vida de solteira é uma fase onde a menina está totalmente livre para servir ao Senhor, a servir à igreja, e que ela precisa ter muito bem claro, muito gravado na mente dela, de que o Senhor é suficiente, né? O Senhor tem que ser suficiente na minha vida. Eu tenho que estar completa, tenho que me sentir completa no Senhor na minha fase de solteira. Muita gente acha que é o seguinte, eu vou esperar casar para que eu veja no meu marido a minha suficiência, para que ele me complete. Não, na minha fase de solteira, o Senhor tem que ser isso para mim. Eu tenho que me sentir completa no Senhor hoje, para que se no futuro, seja pela permissão do Senhor, eu auxilie o meu marido e eu compartilhe com ele daquilo que o Senhor tem feito em minha vida, da plenitude do Senhor, da suficiência do Senhor na minha vida e vice-versa. Mas um versículo que fala muito bem claro para mim e é bem conhecido, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui, em 1 Coríntios 7, 32 e 33, que fala assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou,
cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa e assim estar dividido. Então aqui fica muito bem claro de que a solteira, ela precisa ter, e ela deve ter essa certeza de que ela está totalmente livre para fazer as coisas do reino, para agradar o Senhor, né, em plenitude. Porque quando for casar, né, a vida de casado é uma vida um pouco mais limitada, né? A esposa, ela precisa cuidar das coisas da casa, não que a solteira não precise fazer isso, né? É importantíssimo a solteira se disponibilizar para aprender justamente com as casadas o serviço, a organizar a casa e não esperar casar para que aconteça isso, não esperar casar para servir, não esperar casar para abrir a casa, enfim. E isso ficou muito, muito marcado para mim, esse versículo. Por quê? Porque eu preciso buscar do Senhor aquilo que Ele quer para a minha vida. E eu preciso lembrar de que o Senhor, Ele tem uma missão para mim, não é? E que eu preciso ter muito bem claro na minha vida que eu tenho total liberdade, eu posso fazer as coisas que agradam ao Senhor de uma forma mais livre, né? De uma forma mais plena, seja no abrir a casa, no servir uma irmã, abrir a casa para orar, para ter comunhão, para jejuar, enfim, eu tenho total liberdade e eu preciso usufruir disso, né? Na minha fase de solteira. E um outro versículo que eu queria compartilhar com vocês, que representa também isso, e durante esses dias eu tenho vivido isso, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que ele fala. Está lá em Mateus 6,34, que fala assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, hoje eu estou solteira, graças a Deus. Amanhã, se eu casar, se for a permissão do Senhor casar, graças a Deus também. Mas eu tenho que ter isso bem claro, de que se o Senhor permite que hoje eu esteja solteira, eu preciso servir ao Senhor e eu preciso fazer as coisas para a glória de Deus. Eu preciso servir, me disponibilizar para que a obra do Senhor seja feita através do meu serviço, através da minha dedicação. Isso tem que ficar muito claro para mim, né? Quem eu sou hoje, né? Será que o Senhor tem se agradado da minha vida hoje? Será que eu posso melhorar? E eu incentivo vocês a estarem buscando, a estarem orando, a estarem buscando revelação do Senhor, daquilo que o Senhor quer para a vida de vocês, né? Eu tenho me desafiado muito durante esses dias, né? Senhor, será que eu estou te agradando? O que eu posso melhorar? E sempre a gente precisa e pode melhorar. E eu queria incentivar vocês, solteiras, né? A vocês estarem se espelhando também nas casadas, no serviço, né? Eu vejo muito exemplo de Luana, que ela sempre... Morei durante quase 4 anos com ela em Salvador, e eu pude enxergar nela o serviço, abrir a casa. Às vezes a casa estava cheia de coisa para fazer, cheia de atividades, mas ela abria a casa para as amigas, para compartilhar, para dar conselho, enfim. E isso é o que eu almejo para mim. Então eu incentivo vocês, solteiras, a estarem assim buscando do Senhor revelação daquilo que vocês podem ser e podem fazer para cooperar com o propósito dele, né? Que tipo de serviço eu posso fazer para agradar o reino do Senhor. E é um prazer enorme, foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês, espero ter ajudado. Meu nome é Kaline, tenho 26 anos e ser solteira com Jesus é ser completa nele, é não precisar de mais ninguém para completar a minha vida, mas ser satisfeita em Jesus, é poder fazer a obra, contribuir com outras pessoas totalmente desimpedida. Como a Bíblia fala, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. E solteira eu consigo ter mais desimpedimento para contribuir na vida de outras pessoas
e ser satisfeita em Jesus. Ele me amou primeiro, sou amado dele, antes da fundação do mundo, me escolheu pra ele. Ele me amou primeiro, sou amado dele, antes da fundação do mundo, me escolheu pra ele, antes da fundação do mundo, me escolheu pra ele.